Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 24, 13. Lucas 24, 13. O título da mensagem desta manhã é O Caminho da Vida. O Caminho da Vida. E eu quero não parecer incrédulo ou lançar descrença sobre os irmãos, mas eu quero ser o mais realista quanto à vida aqui na terra, com os irmãos. Então, não vejo assim, não, o apóstolo está incrédulo, perdeu a fé. Não é isso, irmãos. Mas para que nós mantenhamos uma fé pura e uma fé viva, nós temos que ter a certeza da realidade da vida que nós temos. Então, muitos hoje estão abandonando a fé porque não conhecem a Escritura e têm uma perspectiva errada acerca da vida. E eu quero que você tenha uma perspectiva correta acerca da vida com Deus. E todas as palavras que eu prego, elas são também baseadas na minha vida e na minha experiência com Deus. Eu não posso falar daquilo que eu não vivo, daquilo que eu não tenho tido experiência. Vamos lá, Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, ou noutra tradução aí, 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão poderoso, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangendo, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e os outros com eles. Diga amém. Fala para o teu irmão: volta para Jerusalém. Fecha os seus olhos, coloca mais uma vez a mão no teu peito e peça ao Espírito Santo para que fale com você. Peça ao Espírito Santo para que traga revelação, entendimento desta palavra ao teu coração. Senhor, fala conosco, revela o teu propósito, revela a tua vontade para as nossas vidas nesta manhã. E o nome de Jesus, meu Pai, seja glorificado através desta palavra. Amém. Queridos, esta palavra
ela fala sobre desistência. Aqui nós temos 2 discípulos de Jesus. Eles não eram contados entre os 12, não eram um dos 12 apóstolos. Talvez estivessem entre os 70. Mas aqueles homens, após a morte de Jesus, eles viram Jesus ser crucificado, viram Jesus ser morto, viram Jesus ser colocado no túmulo. Eles desistiram do seu ministério, desistiram do seu chamado, desistiram do sonho, e eles agora voltavam para uma pequena aldeia a 11 quilômetros de Jerusalém, chamada Emaús. Estavam voltando. E essa palavra, ela mexeu comigo, olhando sobre aqueles homens que andaram com Jesus. Não sei se estiveram com Jesus os 3 anos e meio, mas eles andaram com Jesus, eles viram os milagres que Jesus realizava, eles ouviram as palavras de Jesus, mas quando eles viram Jesus morrer, quando eles passaram por esta dor, quando eles passaram por este trauma, eles disseram: não vale mais a pena, vamos voltar. Assim como Pedro também, quando viu Jesus morrer, Pedro voltou à antiga profissão, ele voltou a lançar as redes. Ele disse: deixa eu voltar para a minha antiga vida. E esses dias, o apóstolo José, ele me ligou, e ele falou: apóstolo, eu tive um sonho contigo. Eu falei: qual foi o sonho? Ele falou: sonhei que você estava subindo uma montanha muito grande, e no meio da montanha você parava, e você dizia: eu não vou conseguir chegar até o fim, eu não tenho forças para continuar escalando essa montanha, eu vou desistir. Eu falei com ele: a vontade que eu tenho é essa, por causa das lutas, por causa da fraqueza do corpo, por causa das minhas deficiências. Eu falei com Deus, eu falei: Deus, eu não tenho forças, Deus, eu não vou conseguir cumprir o teu chamado, cumprir o teu ministério, vou voltar atrás, eu vou parar, eu vou passar o bastão para outro. Mas o Senhor levantou pessoas para estarem orando por mim. Aquela noite o apóstolo José orou por mim, outras pessoas Deus levantou, começou a orar, e Deus falou comigo: não desista, continue. E quando nós voltamos para a Escritura, queridos, nós vemos aqui pessoas também que queriam desistir. Você já pensou em desistir? Desistir do casamento, desistir de um negócio, desistir do ministério, desistir do chamado, desistir de um filho, desistir de um sonho. Então essa palavra é para nós. E eu, olhando para essa palavra, olhando para a Escritura, eu listei aqui 7 razões que os levaram a desistir. Por que aqueles homens desistiram? Por que eles abandonaram Jerusalém e estavam voltando para Emaús? E eu listei algumas coisas. Que a primeira coisa que nos faz desistir, ou que os fizeram desistir, foi o medo. Eles estavam com medo. Olharam para a tortura pela qual Jesus passou. Imagine você olhar Jesus realizando milagres, Jesus com a pregação poderosa, profeta, realizando sinais, prodígios, maravilhas, e eles viram esse Jesus ser preso, eles viram esse Jesus ser torturado, eles viram Jesus apanhando, eles viram Jesus ser crucificado, e disseram: os próximos seremos nós, os próximos seremos nós. E a mesma coisa acontece comigo e com você. Nós passamos nessa vida, no caminho da vida, que é o caminho de Emaús, no caminho da vida, nós passamos por situações tão duras, difíceis, por torturas da vida, por laços da vida, por amarguras da vida. Nós entramos no dia da angústia, e quando nós estamos neste dia, nós ficamos com medo, e diz: eu não passarei mais por isso. Se eu continuar neste caminho, eu vou morrer, eu preciso voltar atrás, eu preciso me proteger, eu preciso me guardar. Aí tem algo que se chama a fuga. Nós fugimos dos problemas. A fuga, ela é um mecanismo de defesa. Nós fugimos dos confrontos, nós fugimos, querido, das circunstâncias difíceis. Nós escondemos, fazemos como Elias, vai para uma caverna, fica lá, porque eu tenho medo. E o medo, ele não é simplesmente um sentimento, mas o medo também é um espírito.
E o medo é uma arma poderosa de Satanás para nos parar. Nós não podemos evitar as circunstâncias difíceis da vida. Nós não podemos evitar as experiências dolorosas da vida. Cuidado com o medo, porque o medo ele pode paralisar o teu presente, ele pode impedir o teu futuro, ele pode travar você, e Satanás vai usar. E nós vamos nos esconder porque nós queremos nos proteger. E eles fizeram isso, eles estavam com medo, e a perseguição veio sobre a igreja. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser mortos, nós vamos perder a nossa vida, vamos voltar para Emaús. A segunda razão pelas quais eles desistiram é porque eles estavam confusos. Eles não entendiam a situação, eles não entendiam o que eles estavam vivendo. Como pode Jesus? Jesus é o Messias, Jesus é Deus. Como pode Jesus estar crucificado? Como pode Jesus morrer? Como pode Jesus estar no sepulcro? Como pode? Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. E você, meu irmão, e eu, nós jamais entenderemos alguns porquês da vida. Você não vai entender. E eles estavam perguntando um para o outro. Quando Jesus se aproxima deles, quando Jesus encosta, eles estavam conversando, eles estavam discutindo: por que isso? Por que aquilo? Meu Deus, por que eu estou passando por esse caminho? Meu Deus, por que tanta luta na minha vida? Meu Deus, por que eu perdi a pessoa que eu amo? Meu Deus, por que eu recebi uma palavra, eu recebi uma profecia, e essa profecia não se cumpre? Meu Deus, por que depois que eu comecei a andar contigo, que eu posicionei a minha vida, tantos têm se levantado contra mim? Meu Deus, por que eu faço bem às pessoas? Por que eu procuro andar no teu caminho e eu tenho recebido pedradas? Meu Deus, por que eu perdi isso? Por que eu perdi um filho? Por que eu perdi um casamento? Por que eu recebi esse diagnóstico? Por que eu estou com câncer? Por que a perspectiva da minha vida é tão pequena? Você não encontrará resposta para todos os porquês da vida. Coloca aqui, por favor, Deuteronômio 29, 29. Deus não vai te responder. Deus não vai dizer o porquê. Olha o que diz esse texto: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Existem coisas encobertas, e essas coisas encobertas que não têm respostas, elas pertencem unicamente a Deus. E você não foi chamado por Deus para entender, você foi chamado por Deus para confiar, para entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e saber que Ele tudo fará por você, para entender que Ele jamais vai te desamparar, jamais vai te deixar, para entender que Ele está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não vai entender, meu irmão, você não vai entender. E se você procurar entender, você vai voltar atrás. Como nós dissemos aqui no Salmo 131, Senhor, existem coisas que são maravilhosas demais para mim, eu desisti de entender. A Bíblia diz como os pensamentos de Deus se distanciam da terra, né, são mais altos do que o nosso. Nós não vamos conseguir entender. Coloca o Salmo 139, 6, Hassan. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir, eu não posso compreender, eu não posso entender, eu não estou preparado para esse conhecimento, eu apenas preciso confiar no Senhor. Você não vai entender o que você está passando, você não vai entender porque tantas perdas, tantas dores, tantas lutas, tantos problemas, e você continua servindo a Deus, e você continua adorando ao Senhor. Por que, Senhor? Você não vai entender. Eles estavam confusos. Então, primeiro, eles estavam com medo. Segundo, eles estavam confusos.
Terceiro, eles estavam decepcionados. Diga decepcionado. Nós estamos vivendo, meus irmãos, nesses dias, uma pandemia dentro das igrejas de pessoas decepcionadas. E aqueles dois ali estavam decepcionados. Eles esperavam, o que eles disseram no texto? Jesus seria o Redentor de Israel. Jesus levantaria Israel. Eles estavam esperando um Messias político. Vai libertar Israel do domínio romano. Nós vamos reinar. Nós vamos ter o melhor. E eles se decepcionaram, os sonhos acabaram. Cadê Jesus? Jesus morreu. Cadê as palavras que Jesus falou? Cadê os sinais que nós vimos? Nada se cumpriu. Será que esse Jesus não é mais uma farsa? Eles estavam decepcionados. E o que mais nós temos hoje, dentro das igrejas, são pessoas decepcionadas. Alguém conhece alguém aí que está fora da igreja? Dentro ou fora, né? Não sei se lá no Bispo Daniel está igual. Mas eu estou decepcionado com a igreja. Alguém conhece alguém assim? Já chegaram para você falando, eu estou decepcionado com a igreja? Eu estou decepcionado com o meu pastor. Conhece alguém? Já chegou para você e falou, estou decepcionado com o meu pastor? Eles estavam decepcionados. Por isso. E tem gente que está decepcionada com Deus. E por que nós nos decepcionamos? E por que eles se decepcionaram? Primeiro, irmãos, se decepcionaram porque se sentiam sozinhos, abandonados. Jesus me deixou, Jesus morreu, eu estou sozinho, eu estou abandonado. Ninguém sente a minha dor, ninguém se importa comigo. Quantas pessoas eu já ajudei, quantas pessoas eu me doei, ninguém se importa comigo. Jesus morreu, essa igreja não se importa comigo, esse pastor não me valoriza. Ninguém, eu estou sozinho, eu estou abandonado. E olha o que Jesus fala em João capítulo 16, verso 32. João 16, 32. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Jesus também estava sozinho. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, ou tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Amém? Então nós nos decepcionamos, porque nos achamos injustiçados, abandonados, sozinhos, esquecidos. Eu sei, querido, que a sua dor, ela é legítima, mas ninguém será capaz de sentir a tua dor, ninguém será capaz de ajudar na tua dor. Primeiro, por que as pessoas não sentem a minha dor? Por que as pessoas não são capazes de me ajudar na minha dor? Vão te ajudar em um determinado momento, vão te ajudar até um determinado nível, mas tem coisas que você precisa passar sozinho. Tem coisas que você precisa passar sozinho, e é só você. E da mesma maneira que você tem dor, e da mesma maneira que você tem problemas, as pessoas que te cercam da tua família, as pessoas que te cercam da tua casa, da tua igreja, elas têm problemas e dores como você. Como você. Eu passei por situações tão doloridas na minha vida, e não havia ninguém que podia me ajudar. E eu não tinha também essa expectativa que as pessoas iriam me ajudar. Como Paulo lá em Timóteo, 2 Timóteo 4, Paulo diz assim, olha, na minha primeira defesa, todos me abandonaram, todos me deixaram, mas não tem problema, ninguém podia me ajudar. Paulo estava no nível de maturidade, e se você não atingir a maturidade cristã, ficar esperando de pessoas o que só Deus pode fazer por você, só Deus pode fazer por você. Entender que as pessoas estão passando as mesmas lutas e os mesmos problemas que você vai estar sempre decepcionado, sempre esperando de pessoas o que só Deus pode fazer por você.
o que só Deus pode realizar na tua vida. Só Jesus, querido, pode realizar o milagre total na tua vida. Só Jesus pode te ajudar. Como ele disse aqui, Jesus disse: olha, todos me deixaram, vocês serão dispersos, vocês irão cada um para... Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Quando nós somos levados para o deserto, quando Moisés foi para o deserto, onde estavam os amigos de Moisés? Onde estava a família de Moisés? Cadê? Não tinha ninguém. Por quê? Porque Deus o levou para o deserto. E lá no deserto Deus colocou mentores na vida de Moisés, pessoas que pudessem o ajudar. Porque quando Deus nos leva para um próximo nível, Deus vai tirar muitas pessoas da nossa vida. E se você ficar decepcionado, eu estou sozinho, todos me deixaram, todos me abandonaram, Jesus morreu, cadê Jesus? Pergunta para o teu irmão aí, cadê Jesus? Você pode até não falar, mas você já pensou, não pensou? Ô Jesus, cadê você? Tu está vendo o que eu estou passando? Cadê você, Jesus? Onde é que tu estás? Cadê Jesus? Então, eles estavam decepcionados, porque se sentiam sozinhos, se sentiam incompreendidos, se sentiam amargurados. Cadê Jesus? Jesus não está mais comigo. Eles estavam decepcionados, porque eles tinham expectativas erradas acerca de Jesus. Cuidado com as suas expectativas. Cuidado com as suas expectativas. Queridos, o texto, vamos voltar lá no texto mais uma vez. Eles falaram, vocês não... Deixa eu voltar aqui. Bíblia. Verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Qual era a expectativa daqueles homens? Não era um Jesus salvador da sua alma, libertador da sua alma, que iria os levar para os céus, mas eles esperavam um Jesus político, um restaurador de Israel. E por isso Jesus estava morto, e agora eles estavam decepcionados. As expectativas não se cumpriram. Esperavam que Jesus clamasse o Pai, e o Pai enviasse ali uma legião de anjos, e houvesse uma guerra, e Roma fosse derrotada, mas essas expectativas não se cumpriram. E nós temos muitas expectativas, nós temos muitos sonhos, nós temos muitos propósitos que não se cumprem. Você se casa, ora, Senhor, manda aquele príncipe maravilhoso, e você orou, e você teve confirmação de Deus, confirmação de 20 profetas, e você vai e casa, e depois que você casa, um mês depois, eu já vi casamento acabando com uma semana, eu já vi casamento acabando com 3 meses, mas Senhor, eu orei, eu tinha certeza e a expectativa, e agora? Você abre um negócio, e Deus falou para abrir, e Deus mandou eu ir. Quantos missionários nós vemos aí, meus irmãos, no campo missionário, que estão com as suas vidas destruídas. Deus mandou, Deus falou, eu sonhei, eu projetei, eu estou indo debaixo de uma palavra de Deus, e não deu certo. Eu já abri igreja em Salvador que não deu certo, eu já abri igreja em Brasília que não deu certo, já tive que fechar a igreja. E quando eu fui fechar a igreja, disseram para mim, igreja não se fecha, só se abre. Eu falei, mas eu não consigo mais manter esse negócio. Por quê, meu querido? Porque as minhas expectativas, os meus sonhos, os meus projetos estavam errados. Eu não conseguia discernir a voz de Deus. Eu não conseguia ouvir claramente a voz de Deus. Jesus veio, ficou do lado deles, começou a andar com eles, começou a falar com eles, e eles não percebiam que Jesus estava ali. Eles não conseguiam compreender que aquela era a voz de Jesus. Não sei quanto tempo eles andaram com Jesus, a Bíblia não diz 2, 3, 4 anos,
Jesus falava com eles, Jesus estava... É claro que Jesus já havia ressuscitado, mas era Jesus, a voz era a mesma, os jeitos eram os mesmos. Jesus estava ali falando com eles e eles não percebiam que era Jesus. Cuidado com as vozes que você ouve, cuidado com as direções que você tem. Uma das coisas mais difíceis no ministério é você ouvir algo de Deus e você trazer isso para a realidade da vida. Como é difícil, porque no mundo existem muitas vozes, nós temos vozes falando de um lado para o outro, e a voz parece muito com a voz de Jesus. Eu já tive essa experiência. Eu estava num lugar, buscando o Espírito Santo, querendo ser cheio do Espírito Santo, e eu ouvi uma voz, dizendo a mim, faz isso. Quando eu ouvi aquela voz, eu falei, é a voz de Deus, que eu estou buscando o Espírito Santo, eu estou num lugar onde é propício para isso, só pode ser a voz de Deus. E eu fiz o que aquela voz mandou que eu fizesse, e eu me arrebentei todo por causa daquela voz. Não era a voz de Deus, era a voz de Satanás. O Senhor abriu uma brecha, Satanás veio, falou, e eu não consegui distinguir. Eles estavam andando, Jesus falava com eles, mas eles não perceberam que era a voz de Jesus. Pastor Ricardo compartilhou comigo uma experiência que ele teve, de uma atividade espiritual, onde ele ouviu um pastor falando durante um tempo, e depois desse pastor falar durante tanto tempo, pediu que todos ficassem vendados, e ficaram vendados. Falou, agora você só vai ouvir a minha voz, só vai ouvir a minha voz, você não vai ouvir outra voz, só a minha voz. E aí, ouvi a voz, solta o teu irmão, vai por esse caminho. Ele falou, não, isso aí não é a voz do meu pastor. Várias vozes que ele ouvia, ele conseguia distinguir que não era a voz do pastor, e ele permanecia obedecendo a voz do pastor. Mas num determinado momento, após 1h30, com os olhos fechados, veio uma voz igual a do pastor, e falou, solta, sai daí, vem comigo, sou eu teu pastor. E ele se dispersou, saiu daquele lugar, ouviu aquela voz, e daqui a pouco, estava sozinho. E aí o pastor chegou, Ricardo, o que você está fazendo aí? Eu ouvi a tua voz, eu vim para cá. Ele falou, não falei com você. Olha que tremendo, depois nós vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Eu não falei com você, foi outra voz. Você já ouviu isso? Você tinha certeza que era a voz de Deus, você tinha convicção que era a voz de Deus, mas era um engano. E quantas pessoas, querido, estão fazendo coisas que acham que é de Deus, estão indo por caminhos que acham que é de Deus, estão fazendo alianças que acham que é de Deus, têm certeza que é de Deus, estão tomando decisões na sua vida, acham que é de Deus, mas não é a voz de Deus, não consegue reconhecer a voz do Senhor. E você precisa reconhecer a voz do Senhor, perceber que Jesus está com você. Gaste tempo pedindo, Senhor, João 10:10. O Senhor, Ele é o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Cuidado com as vozes do mundo, cuidado com as vozes de Satanás, e cuidado com as vozes da sua alma. As vozes da sua alma. Já viu aquele rapaz que está apaixonado pela moça, e aí ele chega cheio do Espírito Santo, dá um salto, tá lá, Deus está me falando que você vai casar comigo. Pura alma, pura carne, vozes da alma, vozes da alma. Eu preciso distinguir a voz do Senhor. Satanás, ele vai dizer para você que você está sozinho, que você foi esquecido, que Jesus não se preocupa com você, que Jesus está longe de você, que é para você desistir, que é para você voltar para Emaús. Desista desse ministério, desista desse chamado, desista de tudo isso. E você não percebe que Jesus está andando ao seu lado,
que Jesus nunca te abandonou, nunca te deixou e nunca vai te deixar. Aonde está Jesus agora? Ele está do meu lado. Eu posso não ver, eu posso não perceber, eu posso não sentir, mas Jesus está ao meu lado, porque as Sagradas Escrituras me garantem isso. Não é o que eu sinto, meu irmão, não é o que eu percebo, mas é o que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus diz que Ele está comigo todos os dias, e Ele está falando. Elias, que viu um fogo, viu um vento, mas quando veio o sussurro, aí ele entendeu, aqui é a voz de Deus. Vão vir muitas coisas, seja humilde para ouvir a voz do Senhor. Eles estavam com medo, por isso pensavam em desistir, estavam confusos, estavam decepcionados, tinham expectativas erradas, e não conseguiam perceber que Jesus estava com eles. E o sexto, por que eles desistiram? Porque eles tinham uma fé infantil. E agora eu estou falando para a igreja, para pessoas que já foram batizadas, para pessoas que estão andando já há um tempo na fé cristã, e você precisa crescer na sua fé. Você precisa edificar a sua fé. Você não pode permanecer. É normal que as pessoas comecem a seguir Jesus com uma fé infantil, mas você não pode permanecer com a fé infantil. A sua fé tem que amadurecer. E aqui Jesus falou todas as Sagradas Escrituras. Eles não tinham experiência vívida com Jesus, precisava mais de Jesus. Fala para o teu irmão, você precisa mais de Jesus. Eu tenho pregado esses dias somente sobre Jesus, e tenho falado sobre Jesus. E a cada dia que eu prego mais sobre Jesus, eu vejo que eu preciso pregar mais sobre Jesus, porque eu vejo que as pessoas não conhecem a Jesus. Tem pessoas procurando a solução para os seus problemas, nos mais diversos caminhos aí, para as feridas da sua alma, para as curas das suas emoções, para transformar a sua família, transformar os filhos, transformar isso, transformar aquilo, e você vai para os mais diversos caminhos. Eu vou te dizer algo, você vai se frustrar em todos, porque existe um só caminho, existe uma só verdade, existe uma só vida, que é Jesus. Eu sou o caminho, sem mim nada podeis fazer, fora de Jesus você não consegue nada. Fora de Jesus não há salvação, fora de Jesus não há libertação, fora de Jesus não há transformação profunda da alma, meu irmão. Não existe pessoa que possa mudar e curar a tua alma, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém. Mas as pessoas não conhecem a verdade. Assim como Jesus teve que falar novamente para eles: olha, vocês não sabiam que precisava o Cristo passar pela cruz, que Ele precisava sofrer, que Ele precisava morrer, que Ele iria ressuscitar o terceiro dia? Aí você está na igreja, mas você não conhece Jesus. Aí você vai em tal lugar procurar uma solução, vai em outro lugar procurar a solução, e vai em outro lugar procurar a solução, mas a solução está com você o tempo todo. E quem é o meu pastor, o meu apóstolo? Não. Fala para o teu irmão: Jesus é a solução, Jesus é a resposta, Jesus é a solução, Jesus é a resposta. Você quer mudar a tua vida, querido? Mergulhe em Jesus. Mergulhe em Jesus. Busque em Jesus. Quer transformar sua família? Busque em Jesus. Mergulhe em Jesus. É Jesus. Voltando para a fé infantil, eles disseram: olha, nós ouvimos. Uma das mulheres foi lá no túmulo, e o túmulo estava vazio, e elas disseram que viram um anjo, e o anjo disse que Jesus não estava lá, que ele tinha ressuscitado e tal. Mas, fala comigo, mas nós não vimos. E para eu crer eu preciso ver, para eu crer eu preciso tocar, para eu crer eu preciso de algo. E se você está ainda nesse nível de você precisar tocar em algo, de você precisar ver algo,
de você precisar ouvir algo, a sua fé é infantil, e você precisa amadurecer na sua fé. Você tem que crer, querido, baseado nas Escrituras, porque a tua fé é tão forte quanto aquilo que ela se baseia. A tua fé é tão forte quanto aquilo que ela está firmada. Se você está firmando a tua fé em sinais, eu creio nos sinais, eu creio nos pontos de contato, eu creio nisso, nas palavras proféticas, mas se a sua fé está firmada nisso, a sua fé é frágil. A sua fé precisa estar firmada nas sagradas Escrituras, na palavra de Deus, na pessoa de Jesus, porque a tua fé é tão forte quanto aquilo que ela se baseia. Eu preciso ver algo. Eu estou com um diagnóstico de morte, mas vai lá e o médico diz que não tem nada pior, está tudo piorando. Não é o que o médico diz, é o que a palavra do Senhor diz. Não é o que os meus olhos estão vendo, é o que a palavra do Senhor diz. Não é as lutas que eu estou passando, é o que a palavra do Senhor diz. Está difícil, estou pensando em desistir, mas não é o que o meu corpo sente, não é o que o meu corpo fala, é o que a palavra de Deus diz. E que a palavra de Deus seja verdade, e que todo o meu sentimento, toda a minha expectativa seja mentira. Você consegue entender isso? Nós usamos aqui na igreja pulseira para você firmar a fé, e damos cálices, e ungimos com óleo, fazemos tudo isso, por quê? Porque tem pessoas que vão chegar aqui, eles vão chegar com a fé infantil, e eu preciso pegar essas pessoas para Jesus, amém? Mas você não pode continuar com a fé infantil. Você até chegou com a fé infantil, mas agora você amadureceu, você cresceu, você está em outro nível, a sua fé é amadurecida. Não preciso mais disso, apóstolo. Tem gente lá em casa que vai precisar, eu até vou dar uma pulseirinha para eles, vou chamar para a campanha, para vir, mas eu já cresci nesse ponto, eu estou indo para um outro ponto, porque a minha fé está sendo fortalecida. Amém? Você está entendendo isso? Glória a Deus. Mais um ponto. Voltando lá para os planos deles que deram errados, para o propósito deles que deram errado. As coisas que a gente planeja, não é errado planejar. Você já fez Gerando a Vida? Amém? Quantos já fizeram Gerando a Vida? E está chegando aí, vai chegar de novo. Eu Gerando a Vida deu errado. Os meus planos não eram os planos de Deus. Os meus propósitos não eram o propósito de Deus. E aí o que eu faço? Meu irmão, vão acontecer coisas que nós não esperamos. Vão acontecer coisas que estão fora do roteiro. Estava vindo de Brasília para cá. Aí eu falei, vou chegar e vou almoçar em casa. 13h eu estou em casa. Saímos cedo, mas quando chegou ali depois da Serra do JK descendo, estavam arrumando a serra. E a estrada estava parada. E eu fiquei lá uns 40 minutos. E depois tinha um monte de barreira. Os meus planos eram mas haviam várias coisas que eu não estava esperando. E na sua vida com Deus, os seus planos, eu vou fazer isso, vou para tal lugar, vai acontecer isso, vai acontecer assim, nós vamos construir uma igreja maravilhosa, amém? Vamos construir uma igreja para 2.000 pessoas e vamos gastar tanto e vamos fazer isso, já tem cheio de planos e vai sair ano que vem. Mas os planos, vão acontecer coisas inesperadas. Entre estas coisas inesperadas que os discípulos não esperavam, estava algo chamado cruz. Cruz. Você vai ter que passar pela cruz. Diga, ai. Você quer ser meu discípulo? O que ele diz? Tome sua cruz. Tome sua cruz. Você, meu irmão, mais cedo ou mais tarde na tua vida, você vai passar por um lugar que se chama cruz. Paulo diz o quê? Já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Todos os dias eu estou lá, crucificado com Cristo. O meu ego, os meus desejos, os meus planos. Eu vou crucificar com Cristo.
Quero matar um, mas eu vou para a cruz. Senhor, tem misericórdia. Cruz. Porque o evangelho, irmãos, que se prega hoje, até falando com a irmã aqui na igreja, ela chegou para mim e falou: Apóstolo, como é que você está? Eu falei: estou melhorando. Agora é só vitória, né? Eu falei: amém. Eu queria que fosse. Eu queria que fosse só vitória. Eu queria que fosse só bênção. Mas não é. Não é só vitória. Não é só bênção. Mas, em todas as lutas, em todas as provas, Jesus Cristo está conosco. Amém? Se você entender essa palavra que eu estou pregando, falando para você, você não vai se decepcionar jamais. Você não vai se decepcionar com a igreja, você não vai se decepcionar com o irmão, você não vai se decepcionar com Jesus. Você não vai se decepcionar porque Jesus está falando: estou falando isso para que vocês tenham paz, vocês fiquem calmos. A gente pensa que vai vir uma coisa boa, né? Jesus está falando algo para que no mundo vocês vão ter aflição, no mundo vocês vão ter luta. Não é só vitória, não, mas Jesus está com você. Amém? Último ponto, para nós terminarmos. Quando você se encontra com Jesus, e você ouve o que Jesus tem, você volta para Jerusalém. Amém? Você pode dizer comigo: hoje eu volto para Jerusalém. Hoje eu volto para Jerusalém. Eles tinham desistido, mas Jesus começa a falar com eles. Jesus traz a palavra, e a palavra, querido, ela tem o poder de nos transformar. A palavra tem o poder de nos curar, de nos libertar. Eu digo aqui na igreja, eu vou repetir para você, e eu vou falar de uma maneira chocante para que você entenda: a minha palavra não vale nada, a minha palavra não tem poder algum, a minha palavra não pode fazer nada por você. Você está entendendo isso? Nem a palavra de homem algum. A única palavra que pode entrar na tua alma, no teu espírito, dentro de você, transformar você, é a palavra de Deus. É a palavra de Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. A minha palavra é a verdade, eu sou a verdade. A palavra é o próprio Jesus que entra dentro de você e transforma a sua vida. Você está entendendo isso, querido? Eles ouviram a palavra, aquela palavra foi entrando dentro do coração deles, eles não conseguiam perceber Jesus. Jesus estava ali, Jesus foi liberando palavra. Aquele encontro não foi um encontro ocasional, aquele encontro foi um encontro premeditado. Jesus ressurreto foi até lá, no caminho de Emaús, porque tinham 2 discípulos que estavam pensando em desistir, estavam pensando em ir embora, e Jesus diz: eu vou lá. Tem lugar que homem nenhum pode chegar, homem nenhum vai conseguir falar, mas Jesus vai chegar lá onde você está. Jesus vai chegar lá onde você está, e Ele vai começar a falar ao teu coração, vai começar a soprar as palavras dEle, e a palavra de Jesus, ela vai trazer vida para você. Vida para você. O coração deles queimava, o coração deles ardia, porque a palavra estava sendo liberada. A palavra estava sendo liberada. E quando Jesus diz: eu vou chegar. Não, Jesus, não sabiam ainda que era Jesus. Fica comigo, fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração, fica aqui, não vai embora não. E Jesus: tá bom. Levaram Jesus, e quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram, os olhos deles se abriram. Tem um momento da nossa vida que os nossos olhos se abrem, e você vai ver o que você passou. Muitas coisas você vai entender, outras não, mas muita coisa será trazido revelação quando os teus olhos se abrirem. Você vai: foi por isso que eu passei por esse caminho, foi por isso que eu passei pelo outro caminho. Aí você vai dizer como o salmista: foi bom ter sido afligido, foi bom eu ter passado por isso. Alguém já passou a situação? Na hora doeu, na hora você não entendeu, mas depois você diz: rapaz, não é que foi bom? Os olhos deles se abriram, e eles comeram, e Jesus desapareceu dos olhos dele, não da vida dele. Jesus está com você. Na mesma hora eles disseram: vamos voltar para Jerusalém. Na mesma hora eles disseram: vamos voltar para Jerusalém.
Quando eu recebi a palavra, começaram a orar por mim, eu falei: Senhor, eu vou subir esse monte, não pela minha força, mas eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor vai me ajudar. Se eu não conseguir subir com as minhas pernas, o Senhor vai me levar, mas eu vou chegar lá, porque Jesus sempre está contigo. Você vai passar, meu irmão, e você vai voltar para Jerusalém. Eles voltaram, e o medo, venceram o medo. Talvez foram mortos lá em Jerusalém, assim como Jesus. Talvez foram apedrejados como Estevão lá, mas eles continuaram, eles voltaram e disseram: nós vamos cumprir a minha missão. E a palavra de Deus para você hoje: não desista, não volte atrás, ouça a voz de Jesus, deixa a palavra do Senhor entrar no teu coração, e volte do lugar onde você não devia ter saído. Volte para a presença do Senhor, volte, techuvá, volta para Jesus. Pega essa decepção, pega essa tristeza, fala: é mentira do diabo, Jesus está me curando, eu vou comer o pão hoje, eu vou beber o cálice hoje. Quando eu beber esse cálice, quando eu comer esse pão, essa tristeza, essa angústia da minha vida vai ser tirada pelo poder que há no nome de Jesus, no nome de Jesus. Declare isso, creia nisso, e receba o poder da palavra do Senhor sobre a tua vida. Receba o poder da palavra do Senhor sobre a tua vida.